Bom dia, pessoal, este é o canal Brasil Notícias, eu sou Hilgley Fagundes e hoje é dia 9 de dezembro de 2018. Pessoal, estamos de volta aqui com o canal Brasil Notícias, trazendo para você a informação, né, galerinha? Bom, vamos falar, gente, um pouco daquele pacto imigratório que a ONU quer porque quer pressionar o Brasil a permanecer nele. Vamos entender já como é que funciona esse negócio aí. Bom, antes vamos aqui à decisão de Bolsonaro. Todo mundo acompanhando ontem sabe que Bolsonaro, ele saiu do pacto migratório. A gente não quer participar lá. Afinal de contas, gente, vocês prestem atenção, a ONU não serve para nada, a não ser para ficar impondo situações para os países. E tá a situação lá na Síria, Israel, eles nunca resolvem nada, nunca dá em nada e o país, os países continuam, em guerra há anos e nada de promoverem nada que resolvam nada. Vamos, primeiro se inscreve no canal, aperte as notificações, dá aquele like bacana, ajuda a gente precisa do apoio de vocês. Vamos à matéria. Imigração não pode ser indiscriminada, diz Bolsonaro sobre estrangeiros. Uma das questões da ONU é que a gente abra as portas do Brasil, as fronteiras, e deixe todo mundo entrar e... como já tem acontecido aí, né? Nós temos aí um volume muito grande de imigrantes no Brasil que entraram aí em alguns determinados momentos. Não vamos citar quais aqui para não ofender ninguém. Não é essa a intenção. Mas precisa se ter um controle, gente. Senão o Brasil vai acabar afundando de vez mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, afirmou nesta quarta-feira, 9, em mensagem nas redes sociais, que a imigração no Brasil não pode acontecer de forma indiscriminada e é preciso estabelecer critérios para a entrada de estrangeiros. O presidente disse que o governo jamais se recusará a ajudar quem precisa, porém irá buscar a melhor solução de acordo com a realidade de cada país. De cada país. Pula a propaganda. Aqui. Em seguida, comparou a situação diplomática ao controle de quem o cidadão deixa entrar em sua casa. Pula. Bolsonaro também lembrou que a defesa da soberania nacional foi uma das bandeiras de sua campanha eleitoral e será prioridade. Os brasileiros e os imigrantes que aqui vivem estarão mais seguros com as regras que definiremos por conta própria, sem pressão do exterior, completou. Mais cedo, ainda pelas redes sociais, Bolsonaro se posicionou contra o pacto migratório e ressaltou que o Brasil é soberano para decidir se aceita ou não imigrantes. E quem vier para o nosso país tem de se submeter às leis, regras e costumes locais. Vamos aqui ao Twitter, a frase que ele colocou no Twitter. Cadê aqui? Vamos lá, olha só a fala dele do Twitter. Jamais recusaremos ajuda aos que precisam, mas a imigração não pode ser indiscriminada. É necessário critérios, buscando a melhor solução de acordo com a realidade de cada país. Controlamos quem deixamos entrar em nossas casas, porque faríamos diferente com o nosso Brasil. Bom, pessoal, veja só. Na minha opinião, essa atitude do Bolsonaro de se retirar do pacto migratório das Nações Unidas, da ONU, no meu ponto de vista, é algo corretíssimo. Por quê? Porque nós abrimos, o Temer assinou aí, né? Já vinha antes, que esse decreto foi agora em dezembro, mas nós já vínhamos antes com as fronteiras literalmente abertas. Pessoas de todos os países, de qualquer lugar vinha, entrava no país, não tinha critério, não tinha regra, tudo era feito de qualquer jeito, né? E aí o que acontece? Um país é definido pela sua cultura, pelo seu povo, né? E aí a nossa cultura estava sendo misturada com outras culturas. Outras pessoas estavam vindo de fora e ocupando o espaço dos brasileiros. Nós já estamos num país em que nós temos 12, 13 milhões de desempregados. E aí abrimos as portas para um monte de gente vir de fora para cá. E o que acaba acontecendo? Muita gente vem de países pobres. E quando chega aqui no Brasil, oferecem mão de obra barata. Tão barata que chega a ser quase um trabalho escravo.
mas eles oferecem. E aí acaba acontecendo que os brasileiros que ganhavam seu salário honesto, de forma honesta, um salário digno, perdem seus empregos para dar espaço para uma mão de obra que vem de fora com menos custo. Isso acaba atrapalhando o andamento do país. Sem contar que a gente cria um perigo muito grande, porque você não sabe quem está entrando no país, você não sabe se o cara é terrorista, se o cara vem fugir, se é criminoso. Não, deixa entrar, não tem critério. É Brasil, acolhe todo mundo e vai entrando. A ONU, ela quer controlar os países e fica determinando regras para os países. Vocês têm uma ideia? Sabe o que a ONU fez agora? Veio pressionar o Bolsonaro por causa do caso Marielle. O cara acabou de assumir. Por que ela não pressionou o Temer? Quem estava lá no governo, quem tem mais acesso a essas informações, sabe melhor do que ninguém o andamento, era o Temer, porque ele era o presidente. Não, o Bolsonaro assumiu no dia 1º que ele assumiu, já recebeu uma pressão da ONU para ele dar conta do caso Marielle. Quer dizer, o cara nem assumiu. Aí eu fico olhando, eu olho assim, para que a ONU serve? Para mandar carta para o Brasil, obrigando o Brasil a quebrar. Ah, solta Lula. Lula é preso político. É para isso que a ONU serve? Para contrariar as leis brasileiras? Para entupir o país de imigrantes, como eles querem? Vocês parar para analisar, gente, olha a guerra lá na Síria. Olha o conflito entre Israel e a Palestina. E a ONU está lá, gente, nessa briga lá e, no fim das contas, o que eles têm resolvido? Nada. O que a ONU tem feito? Nada. Ah, tem missão humanitária. Tá. O bom não é a missão humanitária, é se resolver o problema. Missão humanitária já vem, há séculos. Mas se resolve o problema? Não. Parece que cada vez mais piora. Eu não vejo influência da ONU para melhoria de alguma coisa. Para mim é uma organização que está lá, que acaba muitas vezes atropelando a soberania dos países, que aderem aos seus conceitos, que fica empurrando ideologias para dentro dos nossos países. Então, eu falo, na minha opinião, Bolsonaro está certíssimo. O Brasil já tem muita gente e o povo que já está aqui dentro está desempregado, está sofrendo. A gente não precisa de um pacto que vai acabar entupindo o Brasil de gente, não. Eu sei que existem casos e casos. E o Bolsonaro aqui, ele não está fechando as portas aos imigrantes, não. O que ele está fazendo, nada mais, nada menos é do que um controle para que a gente não venha amanhã acontecer como outros países por aí, entrar em crise de tanto aumento da população. O Brasil já está se expandindo por si só. Aí você traz mais gente para dentro de casa, a gente precisa ter um controle. É que nem a comparação que ele fez. Você tem sua casa, você sabe quem entra e quem não entra na sua casa. Agora, já pensou se você abrisse a porta da sua casa, entra todo mundo e você não sabe quem é e vira baderna, vira bagunça. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, para você entrar nos Estados Unidos é um rigor, é um critério. Agora, para você vir de lá para cá, não, você entra como se não fosse a casa da mãe Joana. Você vai para qualquer lugar do país, aí do mundo, Europa, você precisa de critérios para entrar lá dentro, né? Mas o Brasil não, você entra à vontade. E pode prestar atenção que os países em que a ONU faz esse pacto aí de imigração, que abre as fronteiras, presta atenção se eles não vão inchando, até o momento em que eles entram em colapso, em crise. Sem contar que isso vira uma bagunça, porque olha só a briga que tá do pessoal que está indo lá para os Estados Unidos. E é porque o Trump está segurando, fechando a mão ali para ninguém entrar. Mas você já pensou se todo imigrante começar a entrar, vai chegar uma hora que dá. O povo fala, não, porque o Trump é grosso, é insensível, deixa as pessoas morrerem, trata mal os imigrantes. Não é, gente. Você tem uma cota de ganho por mês, você tem o seu salário, você sabe quantas pessoas você sustenta na sua casa. Se começar a chegar gente na sua casa, vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar ninguém. Você vai entrar em crise, falência. Assim é o país. Se a gente já não tem um país bom no sentido econômico, nós já estamos na pendenga, quase caindo. E aí vamos encher de mais gente no Brasil, aumentar o número de desemprego, aumentar o número de miseráveis, aumentar o número de pobres, aumentar o número de pessoas famintas, de pessoas na rua, aumentar o índice de doença, porque a gente já não está conseguindo, na área da saúde, comportar a quantidade de pessoas doentes que nós já temos. São hospitais que estão super, hiper
totalmente lotados, mas aí você traz mais gente de fora, porque você acha pouco isso daí. Você acha pouco? Não, tá bom, então vamos trazer mais gente. E é aí aonde entra a coerência do Bolsonaro, e eu concordo com ele. Ele pode vir? Pode, mas tem que se respeitar um critério. Outra coisa, a questão de costumes, de ideais, cultura. Aí você vem outras pessoas de fora, trazem outras culturas, misturas com a nossa, bagunça tudo, daqui a pouco perdemos a identidade. Nós já, só para a gente encerrar, nós já estamos perdendo a nossa identidade. Eu sou evangélico, vocês sabem, e nós evangélicos, algumas coisas nós não, não levamos do mesmo jeito que vocês. Mas dessas coisas, algumas coisas são cultura no Brasil. E nós temos que respeitar, mesmo que a gente não goste, mas a gente respeita. Então nós vamos lá. Hoje, nós temos uma cultura do São João. Acabou-se. Acabou-se. Está se acabando essa cultura. A Páscoa, o Natal, está tudo mudando. Já não tem mais aquela mesma coisa de antes. Sabe? O dia do trabalho, antes se fazia festa, paradas. O Brasil hoje está perdendo sua intelectualidade cultural. Por quê? Porque estão entrando outras culturas de outros países, outros costumes, estão se chocando. Você vai aí para alguns estados do Brasil, principalmente no sul, do lado de Paraná, do Rio Grande, você vê lá que eles têm uma cultura um pouco, parece que tem lugares que parece que não é o Brasil. Tem cidades que você chega lá e fala, peraí, aqui é o Brasil? Porque os caras é tudo, tem os alemães que tem uma cultura alemã que é muito forte para aquela área. Tem os haitianos que vieram também, muitos haitianos, tem muitos muçulmanos ali, árabes. E o que acaba acontecendo com esse pessoal? Eles trazem a cultura deles para dentro do Brasil, não está errado. O problema é que o volume da quantidade de pessoas acaba sufocando a nossa cultura e nós estamos perdendo a nossa identidade brasileira. Então, concordo com o Bolsonaro, o Brasil tem que ter o seu controle próprio. Nós é quem devemos decidir a quantidade, quando e como e que tipo de pessoas entram no nosso país, não discriminando ninguém. Tipo de pessoas, quando eu falo, é o camarada entrar aqui com antecedentes criminais, vistos, limpos, sem dever a ninguém, como aconteceu aí no governo Lula, César e Batista, tem outro cidadão aí, teve um da Espanha também, que eles deram asilo político a criminosos. E aí eu pergunto para vocês, nós temos poucos criminosos no Brasil, né? Podemos aceitar mais, não é assim? Pois é, a política do PT foi essa, abrir as fronteiras, deixar todo mundo entrar, inclusive bandido. Fazer do Brasil um refúgio de criminosos. Está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente pôr critérios, e Bolsonaro está certíssimo nesse ponto. Esse é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rigoli Fagundes, volto a qualquer momento com mais informações.